Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Bom, vamos dar continuidade às nossas videoaulas. Hoje o tema está na unidade 4. Vamos estudar sobre poríferos e quinidários. Mas antes de eu começar a falar desses grupos, eu quero fazer um breve comentário, porque esses grupos, poríferos e quinidários, eles estão dentro do grupo dos animais invertebrados, tá? Então, na página 36 e 37, eu gostaria que vocês se atentassem para vocês responderem essas perguntas aí, tá bom? Que é uma resposta mesmo pessoal. O que significa invertebrado? É devido à ausência do crânio e da coluna vertebral. Então, você vai estudar sobre a grande variedade desse grupo e sobre a importância que eles têm para os nossos ecossistemas, os seres humanos. Existem animais, gente, que vocês acham que, assim, olhando, parecem plantas ou parecem matéria inanimada, ou seja, que não tem vida. Mas vocês vão aprender a diferenciar. Então, o reino animal, o animalia, ele é composto por diversos filos, que são divididos em várias classes. Como a gente vai ver, né, veremos uma grande diversidade de animais invertebrados, incluindo a distribuição desses organismos lá nos ecossistemas. E eles podem ser encontrados em ambientes terrestres, aquáticos e até mesmo sobre dentro de outros seres vivos, atuando como parasitas, que a gente vai ver bem um pouco mais assim à frente, tá? Então, os invertebrados, vocês verão bastante. Então, na página 37, quero que vocês respondam aí, número 1. Você conhece algum dos animais apresentados? Então, vocês vão olhar essas imagens na página anterior aí do ladinho. E vocês vão dizer se vocês conhecem, se não. E que critério você utiliza, número 2, para distinguir os invertebrados dos vertebrados? Já dei uma colinha aí no início, né? Os invertebrados, eles não têm coluna vertebral, não tem crânio, tá? Ou seja, não tem uma concentração de massa cefálica igual nós, seres humanos, temos. São animais muito simples. 3, em quais ambientes os invertebrados vivem? Também já dei uma colinha, vivem em diversos tipos de ambiente. 4, qual é a relevância desses organismos para a manutenção dos ecossistemas? Então, vocês vão falar, tem abelha, mais em cima as esponjas, anêmonas. Então, vocês vão... Anêmonas. Então, vocês vão colocar do que vocês conhecem antes da nossa aula, tá? Que eu quero saber o que vocês acham. Vocês já tinham conhecimento desses animais, dada a importância deles para o ecossistema? O que vocês acham? Então, respondam aí. A resposta é pessoal. Bom, então vamos lá. Vamos primeiro falar dos poríferos. Quem são esses poríferos? Eles são chamados também de espongiários, que são animais aquáticos extremamente simples, que não apresentam tecidos. Então, a característica geral deles, e mais marcante, é que eles têm um corpo revestido por poros. A maioria é marinha. Então, como vocês estão vendo na figura e na página 38 do livro, a gente diz que são animais que eles são semelhantes à esponja de lavar-louça, por exemplo. Lembra do Bob Esponja, né? Que é aquela esponja de lavar-louça que foi jogada, né? E criou vida. Mas, por que é semelhante a uma esponja de lavar-louça? Sabe a esponja de lavar-louça que tem aqueles furinhos? E que tudo que a gente coloca, né, água, ela vai absorvendo, o detergente vai absorvendo. Então, esses animais também são animais que a gente chama de filtradores. Eles filtram partículas que estão suspensas na água e se alimentam dessa forma. Então, assim, eles foram um dos primeiros filos a ser considerado relativamente simples. E no caso dos quinidários também, tá, gente? Mas eu agora só vou falar mais dos poríferos. Então, por exemplo, os poríferos, quem são os representantes dos poríferos? As esponjas, tá? Quem olha assim parece até que é uma planta, né? Mas não, é um animal, é um invertebrado, tá? Do filo dos poríferos, bom? Então, essa organização muito simples, que não estão organizadas para formar tecidos e órgãos especializados, ou seja, não tem um coração, um pulmão, né? Igual a gente, por exemplo. Então,
Por eles não terem esses tecidos especializados e órgãos, eles têm diversos poros distribuídos na superfície do corpo, mesmo que a gente não veja, né, direitinho aqueles poros, mas eles têm. Por isso esse nome de poríferos, que vem de poros. Então são animais filtradores, como eu falei para vocês. Vão filtrando o alimento ali da água. E como é que ocorre esse tipo de alimentação? Mostrando aí para vocês. Então, como é que a água e o alimento ele vai passar pelos poros? Bom, então eu vou mostrar para vocês como funciona a entrada do alimento. Então, vamos lá. Aqui a gente tem um átrio, que é o interior do corpo das esponjas. A água ela vai passar aqui pelos poros, tá? Passa pelo átrio e passando pelo átrio, que é o interior, ela vai ser eliminada através do ósculo, que é esse orifício encontrado na parte superior da esponja. No interior dos poríferos existem células especializadas, que são os coanócitos. São responsáveis pela absorção e digestão de partículas alimentares que estão na água. Então, eu coloquei aqui de forma aumentada, que ele se encontra bem aqui, ó, na parede da esponja. Esse coanócito é essa célula que vai englobar as partículas alimentares. Sabe o nosso intestino? Que vai fazer o processo de absorção de nutrientes, né? A mesma coisa acontece com os coanócitos. São células que vão absorver partículas alimentares que estão na água, tá? Então, eles vão captar e vão ajudar nesse processo de digestão do alimento. No livro de vocês, na página 39, está mostrando o coanócito mais detalhado, porque ele está mostrando o colarinho, né, que tem cíliozinhos. Vai ocorrer o processo de fagocitose no qual eu falei, que vai englobar as partículas alimentares e vai formar vacúolos digestivos, tá? Então, água mais partículas alimentares. Tudo bem? Bom, então, são animais sésseis. O que significa dizer que são animais sésseis? Vivem fixados no fundo do mar ou nos locais de água doce, onde pode ser encontrados. Então, assim, as esponjas são todas aquáticas, mas a maioria é marinha. Poucas espécies são de água doce. E como é que estão mostrando aí para vocês? Podem viver isolados ou em colônias. Colônias, ou seja, estão associados com outras esponjas. E isolados também podem ser encontrados. E como é o seu esqueleto? Ele tem um corpo sustentado por espículas e um reforço de proteína, a espongina. Então, ele tem essas duas substâncias que vai ajudar na sustentação. Vai para formar o esqueleto, uma rede de proteínas chamada espongina e espículas, que podem ser de sílica ou carbonato de cálcio. E o que é o carbonato de cálcio? É uma substância química que compõe o calcário, sabe? As conchas, elas são formadas de carbonato de cálcio. E os gametas, né? São células sexuais dos seres vivos que vão se unir formando, né, o processo ali chamado de fecundação. Então, à direita vocês estão vendo os diversos tipos de esqueleto das esponjas, o formato, tá? Variando aí de espécie para espécie. Então, existem esponjas de tudo que cor, né? Porque ajuda a formar os corais. Se a gente olhando nas imagens, né, de vídeos, documentários, a gente vê que é uma vastidão de poríferos, também quinidários, mas os poríferos eles são muito coloridos, são lindos. Bom, então a reprodução das esponjas, como ocorre? Elas podem se reproduzir de duas formas, sexuada e assexuada. Primeiro a gente vai ver sobre a assexuada, tá? Na assexuada, não tem a união dos gametas, diferentemente da sexuada. Ou seja, nesse tipo de reprodução vai ter a formação de um broto no corpo de uma esponja. Aqui, ó, tá vendo? Essa aqui não tinha um broto, essa aqui vai formar um brotinho.
E esse broto, ele pode se destacar e se fixar onde ele cair, como nesse caso aqui, formando uma nova esponja. Então, esse tipo é uma reprodução chamada também de brotamento, tá? E vai formar um indivíduo adulto. Já na produção sexuada, a gente tem aí a união dos gametas. É importante a gente destacar que a maioria das esponjas, elas são hermafroditas. O que é isso? Porque o mesmo indivíduo, ele pode produzir os dois tipos de gametas, ou seja, ele é tanto masculino quanto feminino. O gameta masculino, ele vai ser produzido em seguida e é expelido pelo ósculo, tá? Então, esse gameta, ele vai ser expelido pelo ósculo e ele tem a mobilidade, tá vendo? Para encontrar outra esponja, ele vai penetrar no poro e se fundir ao gameta, tá? Vai se fundir ao gameta feminino, nesse caso aqui, tá vendo? Vai se encontrar com o óvulo. E o resultado desse processo, né, a fecundação, o próprio ósculo vai soltar uma larva. Essa larvinha vai começar a se desenvolver, capaz de nadar, encontrar um novo lugar para se fixar, tá? E vai se desenvolver e formar uma nova esponja. Aqui, tá vendo? Vai se desenvolver formando uma nova esponja. Essa é a forma sexuada, onde tem a união dos gametas, ou seja, ocorre o processo de fecundação. E a gente diz que ocorre por formação de uma larva, então é livre e natante, ciliada, ou seja, ela tem um cílio porque ela precisa nadar, tá? Então, o gameta masculino, ele tem os flagelinhos que precisa nadar e chegar até o óvulo, tá? Bom, deixa eu ressaltar uma coisa importante. Na reprodução assexuada, é interessante a grande capacidade de regeneração das esponjas, tá? Nesse processo. Então, elas podem se reconstituir as partes do corpo que foram lesadas ou fragmentadas. Então, vamos dizer que ela foi partida ali no meio. Ela vai se regenerar. Aquela parte fragmentada, ela vai novamente se recompor e formar novamente como um indivíduo. Bom, e rapidamente, qual é a importância ali para o meio ambiente das esponjas? Fazem parte da cadeia alimentar. Produzem substâncias tóxicas ou antimicrobianas, tá? Como defesa também. E ajuda na produção de medicamentos, né? Na importância também, né, farmacológica. Estabelecem relações ecológicas, como comensalismo, abrigo para outras espécies, tá? Então, ela compartilha com outras espécies, serve de abrigo. Agora, os quinidários, tá? Ou chamado também de selenterados, são animais aquáticos que possuem células urticantes, chamados quinidócitos. Então, agora, os quinidários, quais são as suas características gerais? Eles têm o corpo de aspecto gelatinoso, maioria marinha. Quem já não viu aí uma água viva, né? Principalmente nas praias aí de Arraial do Cabo, Cabo Frio, né? Quem já nunca se queimou? Como vocês estão vendo na figura, existe as caravelas, né? Uma das maiores águas vivas, né, que existem. Então, são os quinidários, também chamados de selenterários, né, gente? Selenterados. São esses animais aquáticos, tá? Então, eles vão possuir células urticantes, os quinidócitos. Vou mostrar para vocês na próxima imagem. Então, eles podem viver isolados ou em colônias. Possuem duas formas. Prestem atenção nessas duas formas. Forma de medusa, que ela é livre, tá? Livre nadante. Essa que a gente vê bastante nas praias, que é esse aspecto gelatinoso. E a forma pólipo, que é séssil, elas vivem aí fixas, vivem bem fixas a substratos. Então, essa forma de pólipo,
pode apresentar também pouca mobilidade, tá? Elas ficam ali fixas, podem nadar e se locomover mais, no caso as medusas, se locomover e nadar mais livremente na água. Bom, então as características gerais dos quinidócitos. Prestem atenção, elas possuem células que têm uma substância urticante, tá? Esses quinidócitos são essas células que têm essa substância urticante. Eles têm um opérculo, um filamento, que ele é disparado. Quando ele percebe alguma presa, né, e precisa se defender, esse filamento ele é disparado. Ele é sensível ao contato. E qual a função dos quinidócitos? Defesa, captura de alimento e tem essa substância urticante, tá? Então, esse quinidócito ele vai ter uma pequena estrutura no interior chamada nematocisto. Esse nematocisto ele é responsável pela liberação de uma toxina, que quando ela vai entrar em contato com a pele de uma pessoa, por exemplo, causa sensação de queimadura, aquela irritação. É uma estrutura utilizada para defesa, captura de presas, para alimentação, tá? Então, já que os quinidários são animais carnívoros, esses tentáculos dos organismos podem acidentalmente entrar em contato com os seres humanos, né, gente? E causar sérios ferimentos, como eu falei para vocês. Pode até levar à morte, né, em casos mais graves, né? No caso, né, essas toxinas, dependendo da água-viva, né, as caravelas. O que é toxina? Substância de origem biológica que pode causar danos à saúde dos seres vivos. Então, eles são carnívoros que se alimentam de pequenos peixes, crustáceos, vermes aquáticos. A digestão, como é que funciona? É extracelular e intracelular. O sistema digestório é incompleto porque ele só tem boca. 2 camadas de tecidos, a epiderme e a cavidade digestória. E a reprodução? A reprodução assexuada ocorre por brotamento, pode formar colônias. No caso, aí, brotamento em hidra, que também é um quinidário, tá? Como vocês estão vendo na imagem, 1, 2 e 3. Semelhante mesmo a uma esponja, tá? E na reprodução sexuada, a gente já tem a união dos gametas, como eu já havia falado anteriormente. Os quinidários, eles são sexos separados, ou seja, um indivíduo feminino e um masculino. Ao se unirem, eles vão dar origem a uma larva móvel, que vai dar até encontrar um local adequado também para o desenvolvimento. Uma coisa muito interessante de reprodução que ocorre nos quinidários, conhecido como alternância de gerações. O que é isso? Quando tem 2 etapas, a presença de 2 etapas, uma sexuada e a outra assexuada. Então, os pólipos realizam reprodução assexuada, que vão originar as medusas, sabe, pólipo, aquela forma fixa, que é essa daí que vocês estão vendo aí. Vão originar as medusas, que realizam a reprodução sexuada por meio da produção de gametas. Então, sabe, a água-viva, essas que a gente vê na água, ela é a forma nadante, certo? Essa forma, a reprodução dela é sexuada, onde tem a união dos gametas, tudo bem? Sendo que elas já foram a forma pólipo um dia, quando jovenzinhas, antes de se desenvolver para a forma nadante, elas já foram forma fixa. No livro de vocês tem explicando muito bem, na página 44. Vocês observem a alternância de gerações, que é mais ou menos parecido com essa imagem que eu coloquei aí agora. Então, a gente tem aí a união dos gametas, tá? Masculino e feminino, vão formar o zigoto. Então, aqui, ó. Gameta feminino, gameta masculino, eles vão se unir formando o zigoto. E aí vai gerar uma larvinha. Essa larvinha, ela vai encontrar um lugar para se fixar e formar um pólipozinho jovem, como eu tinha falado com vocês. Ó, ele vai se desenvolvendo, crescendo, até liberar aqui, ó, as águas vivas, como eu falei para vocês. Até a gente encontrar aquela forma que a gente vê nadando aí nos mares, Cabo Frio, Arraial, tá vendo? Quando ele consegue amadurecer o suficiente, ela vai o quê? Ficar livre, tá bom? E aqui, gente, se torna a forma o quê? Sexuada de novo.
tá? E aí os gametas vão se encontrar, tá vendo? A forma aqui, ó, livre. A gente chama de metagênese, tá, gente? Metagênese ou alternância de gerações. Então, a gente tem a união dos dois indivíduos. E o ciclo, ele vai recomeçar, tá? Bom, as principais classes eu falei para vocês. As hidras e as caravelas, tá? São chamados hidrozoários. E os sifozoários, que são as águas vivas. São as chamadas classes, tá, gente? O filo, né? O filo quinidário. Classes, águas vivas, né? Ou seja, que são os sifozoários, tá? E tem até a forma bioluminescência. Elas produzem grande quantidade de luz, né? Luz própria. Inclusive, em grandes profundidades não chega energia solar. Então, é uma adaptação de muitos organismos que vivem ali. A classe antozoário, que são os corais, e a anêmona do mar. Aqui, ó, a anêmona do mar, você já deve ter visto nesses filmes Procurando Nemo. Ó, aqui a anêmona do mar, os corais, tá vendo? Tá bom? Então, qual é a relação com o meio ambiente? Então, atrativo turístico, os recifes de corais, lembra que eu falei para vocês? Ó, aqui o peixe palhaço. Opa, aqui que é o peixe palhaço. Então, a gente tem as relações ecológicas de protocooperação. Então, aqui, por exemplo, ó, um caranguejo ermitão, né? Que ele vai... Ele vai conseguir abrigo ali numa anêmona, enfim. O peixe palhaço, que consegue abrigo nos corais, tá? Próximo a uma anêmona, que inclusive ele é a toxina liberada pela anêmona, não vai machucar o peixe palhaço. Por quê? Porque ele tem um muco escorregadio, que na verdade não é atingido. Esse peixe palhaço é como se ele fosse imune a essa toxina, tá? E ele vai conseguir se proteger, ter abrigo e, ao mesmo tempo, deixa restos de alimentos, né? Enfim. Bom, então vamos lá. Páginas 46 e 47, exercícios, molezinha. Então, vocês mantêm o livro de vocês atualizado. Eu já disponibilizei aí correção da aula passada para vocês, tá bom? Então, fiquem com Deus e até a nossa próxima videoaula. Um beijo!